Ressarcimento duvidoso. Vereadora de Manaus faz denúncia contra a Amazonas Energia no Ministério Público depois de receber um cheque da concessionária para amenizar aumento abusivo na conta de luz. Pelo menos 100 funcionários de uma indústria de Manaus são internados com suspeita de infecção intestinal. Sobe para 11 o número de municípios em situação de emergência por causa da chuva no estado. Vereadores de Manaus adiam discussão da CPI da água. Cursos especializados de Manaus adotam um novo método de aprendizado para estimular conhecimento além da escola. Jogo de botão ou fute-mesa, não importa o nome, modalidade reconhecida como esporte, ganha adeptos no Amazonas. O Band Cidade começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Enquanto a população recorre aos órgãos públicos em busca de ajuda para resolver o problema do aumento abusivo das contas de luz, uma vereadora de Manaus teria sido beneficiada conforme determina a lei nesses casos, o ressarcimento do que foi pago a mais. O curioso é que a parlamentar, apesar de integrar a lista dos consumidores lesados, não solicitou a devolução do dinheiro, mas hoje foi surpreendida com um cheque enviado pela concessionária. Ela denunciou o caso ao Ministério Público. O cheque no valor de R$ 944,09 surpreendeu a vereadora. Na semana passada, durante uma audiência pública na Câmara de Manaus, a parlamentar defendeu que a empresa Amazonas Energia deveria ressarcir os consumidores que pagaram valores acima da média em suas faturas. A vereadora também integra a lista de consumidores lesados. Há 4 meses ela se mudou, mas continua recebendo contas no valor de R$ 400 no imóvel que está fechado. O mais curioso é que o possível ressarcimento é referente a um pedido que ela não fez. Não fiz nenhum pedido de devolução de quantia indevida, apesar de Amazonas Energia ter me feito cobrança indevida. Me cobraram em uma residência onde eu não moro mais há 6 meses, 3 contas de energia como se eu morasse nessa residência. Mas eu citei o caso no dia da audiência pública com a Amazonas Energia na última sexta-feira e por ter citado o caso, um dia após a audiência pública chegou um cheque na minha residência. Eu quero saber se chegaram cheques na residência dos consumidores que estavam na audiência pública na Amazonas Energia e que fizeram a solicitação de resolução de problemas. Na semana passada, o Band Cidade mostrou a situação de consumidores que chegam a pagar altas taxas de energia. Em alguns casos, os valores subiram até 900%. Esta manhã, a vereadora protocolou uma denúncia contra a empresa de energia no Ministério Público do Estado. Ela pede para que a fornecedora também possa devolver em dinheiro aquilo que o consumidor pagou e não usou. O promotor do setor de defesa do consumidor do Ministério Público, Otávio Gomes, disse que a empresa vai ser ouvida e um termo de ajustamento de conduta vai ser proposto. Caso não seja cumprido, a empresa pode ficar sujeita a uma multa diária no valor de até R$ 3.000. Todo o termo de ajustamento ele vai prever alguma sanção. Então nós não temos ainda esse termo definido totalmente, aceito pela empresa, estamos aguardando. E vamos encaminhar a proposta para que eles acatem ou não, ou até haja alguma mudança, enfim. Termo de ajustamento, eu estou dizendo, é termo de acordo, mas sempre buscando o interesse do consumidor. Nós tentamos contato com a Amazonas Energia, mas até o fechamento desta edição, nenhum representante foi localizado para comentar o caso. Pelo menos 100 funcionários de uma fábrica de eletrônicos de Manaus foram internados com suspeita de infecção intestinal. Todos receberam alimentação na empresa. A empresa instalada no Distrito Industrial tem cerca de 5.000 funcionários. Pelo menos 100 deles passaram mal na manhã de hoje com dores abdominais. Por telefone, uma trabalhadora que não quis se identificar explicou que os funcionários passaram mal por causa da comida fornecida por uma empresa terceirizada que presta serviço para a Samsung. Ontem a gente teve almoço normal, quando foi de manhã, todo mundo foi chegando, já foi direto para o ambulatório. Pessoas com vômito, diarreia forte, tiveram que ir para soro. A funcionária explica ainda que esta não seria a primeira vez que trabalhadores da empresa são hospitalizados pelo mesmo motivo. O pessoal da Anvisa veio, fez algumas entrevistas, fizeram algumas medições aí
de contaminação na comida e por isso ficou. Também já veio o sindicato também, mas a gente nunca teve retorno de nada. A gente vê que a comida não é muito boa. O valor que eles agregam aqui pra gente é mínimo, né? Então a comida assim, fica de péssima qualidade aqui. Os funcionários da Samsung que passaram mal na manhã desta terça-feira foram trazidos para este hospital no Distrito Industrial de Manaus. De acordo com a assistente social da Samsung, que falou com a nossa reportagem por telefone, os funcionários foram medicados e alguns liberados. Aqui no hospital, a direção não quis falar sobre o assunto. O Sindicato dos Metalúrgicos confirma que já foi acionado outras vezes por funcionários da Samsung. A empresa foi notificada e agora terá um prazo para se adequar às exigências. Na realidade, o sindicato esteve lá na empresa, né, junto à vigilância sanitária, né, para pôr os fatos que aconteceram da alimentação que fez mal aos trabalhadores. Essa empresa terceirizada que faz a comida para os funcionários da Samsung pode ser trocada? Certeza, se a gente for apurado fatos realmente concretos. Se for mesmo dessa empresa, a gente vai fazer a assembleia com os trabalhadores e para a gente trocar a cozinha de lá. Durante toda a tarde, nós tentamos contato com a Samsung, mas ninguém retornou às nossas ligações. O secretário da Defesa Civil no Amazonas fez nesta manhã, no plenário da Assembleia Legislativa, um balanço sobre os efeitos da cheia no estado e mostrou as ações previstas para atender as famílias atingidas no interior e na capital. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 33 mil famílias foram atingidas pela cheia dos rios. A Prefeitura de Canutama decretou situação de emergência. Já são 11 municípios que sofrem com as alagações. O alerta agora é para os municípios sob influência do Rio Madeira. O Madeira é um dos principais rios, é uma hidrovia dentro do estado do Amazonas e hoje ele está com volume muito alto. É um rio profundo e largo e ele faz toda a diferença na parte do Baixo Amazonas e aqui também na região de Manaus. A subida dos rios Negro e Solimões também preocupa. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a previsão é de que o Rio Negro tenha este ano uma das 10 maiores cheias da história, se aproximando da cheia recorde de 2009. Ações da Defesa Civil na região já estão previstas para acontecer nas próximas semanas. Nós não podemos não ser pego de surpresa, mas sim estarmos preparados para o enfrentamento e adotar as medidas e ferramentas corretas para minimizar o sofrimento da população. Nós estamos muito preocupados com os municípios mais baixos, como por exemplo Barreirinha, Nhamundá, Anori, Anamã, Capiranga, né? Uma parcialidade de Coari. Nós estamos preocupados muito com essa região, em função de que nós tivemos uma antecipação muito grande das chuvas. Em instantes aqui no Band Cidade, o excesso de buracos em Manaus deixa a população inconformada e deputados cobram nova avaliação do contrato de empresa que recebeu recursos da Prefeitura para executar serviços na cidade. E ainda, vereadores adiam discussão sobre a abertura de CPI da água na Câmara. E a Prefeitura evita falar sobre possível rompimento de contrato com a Águas do Amazonas. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.